Jurassic Park Cause Effect, uma história alternativa e não canônica da franquia Jurassic Park, que conseguiu cativar fãs ao longo dos anos. E nesta incrível história temos presente vários mistérios esses que nunca foram revelados ao público, e principalmente sobre o passado das criaturas. Nesta minha série chamada A Origem e História, na qual eu já falei sobre algumas criaturas aqui no canal, meu objetivo é descobrir e teorizar o passado misterioso dessas criaturas, com as limitadas e poucas informações que foram reveladas ao público, para assim chegarmos a conclusões nunca antes reveladas. Hoje falaremos sobre uma criatura muito estranha e aterrorizante do Cause Effect. Uma criatura que possui o DNA do Parasaurolophus e do Deinonychus, uma criatura territorial e super agressiva, parecendo um monstro que saiu de um pesadelo, cujo nome se chama Paradeinonychus. Há algum tempo atrás, eu postei no canal 4 vídeos sobre 4 criaturas do Cause Effect: o Ultimasaurus, Amargospinus, Tyrannonops e a Tanaconda. Recomendo que vejam os vídeos, alguns deles são um pouco antigos, mas recomendo para mais aprofundamento e conhecimento sobre essa série. Mas, sem enrolação, vamos logo ao estudo. Antes da InGen pensar em fazer os gigantescos dinossauros híbridos, conhecidos como Amargospinus e Ultimasaurus, eles decidiram fazer um dinossauro um pouco menor, com a esperança de que eles pudessem controlar a criatura e pudessem começar o projeto da criação dos dinossauros híbridos gigantes. O objetivo deles, com esse híbrido, era fazer uma máquina perfeita de matar, que pudesse ser forte, rápido, feroz e, acima de tudo, inteligente, com a intenção dela obedecer às ordens de todos os comandos que a InGen desse para ele. Ou ao menos era isso que eles achavam. Eles misturaram os DNAs dos seguintes animais. Eles usaram o DNA do Parasaurolophus para que o animal pudesse obter todas as habilidades que o dinossauro possuía, e a mesma coisa foi com o DNA do Deinonychus, se aproveitando das habilidades. Eles também acrescentaram o DNA anfíbio no animal. Mas não só fizeram isso para preencher a lacuna de DNA que faltava, eles também queriam que o animal tivesse a habilidade de ficar submerso na água por longos períodos de tempo, e também tendo a capacidade de parcialmente se camuflar no habitat em que se encontra. De início, eles só criaram uma criatura. Ela era até que bem dócil, não era tão agressiva, a não ser quando estava comendo. Porém, um dos funcionários da InGen perceberam que a criatura estava um pouco triste. Então, chegaram à conclusão de que ela estava se sentindo só. Para eles, uma criatura triste não teria uso para guerras e coisas do tipo. Então, criaram mais 4 criaturas para ficarem com ele. Assim como esperado, o DNA de Raptor fez efeito, e eles começaram a conviver em sociedade. Durante meses, várias observações foram feitas, e chegaram à conclusão de que entre o grupo de 5 Paradeinonychus, um deles era uma fêmea, que nasceu com algum tipo de deformidade que impedia ela de ter filhotes, e ela foi vulgarmente apelidada de fêmea. O primeiro Paradeinonychus que foi criado, no qual hoje já foi citado anteriormente, foi nomeado de Stalker, que no português seria perseguidor, pelo fato de ele sempre arrumar um jeito de perseguir seus alvos, não se importando com os obstáculos ao seu redor. Stalker ficou junto com a fêmea, mas por causa da deficiência dela de não poder ter filhotes, eles não poderiam procriar. Então, eles dois começaram a tratar os outros 3 Paradeinonychus mais jovens como seus filhotes, e acabou os adotando, para suprir suas vontades de terem filhotes, mesmo eles quase estando meio que adultos. O Paradeinonychus, cujo nome pode significar quase terrível garra, era uma criatura um tanto interessante pelos seguintes fatos. Ela tinha 5 metros de comprimento na forma adulta e 2,5 metros de altura, e pesava cerca de 500 a 1 tonelada. Ele tem variedade de cores em seu corpo, como por exemplo, preto, roxo, azul, e sua cor mais chamativa, um amarelo, que
que na juventude seria bem claro, mas com o passar de tempo iria escurecendo por causa da idade do animal. O Paradeinonychus tem o corpo de um Deinonychus, incluindo as garras de foice e uma cauda parcialmente mordida com um pouco de sangue na extremidade. Muitas pessoas teorizam que essa ferida veio de um confronto com outro dinossauro, o que poderia estar relacionado a cicatrizes em um lado do pescoço e na perna. Porém, mais para frente no vídeo eu irei contar para vocês as verdadeiras histórias por trás dessas cicatrizes. Seus braços são realmente estranhos pelo fato de possuírem garras afiadas e membranas, características que nem o Deinonychus e nem o Parasaurolophus possuíam. Isso acaba sendo até que bem necessário para que ele possa nadar melhor na água, devido às suas habilidades anfíbias. Ele pode ficar debaixo d'água por longos períodos de tempo, dando-lhe uma vantagem predatória distinta de ser capaz de submergir na água enquanto persegue uma presa, que pensaria que ele desistiu da caça ou se afogou, apenas para ficar surpreso que ele tinha saído flanqueado debaixo d'água. Mas as coisas melhoram com a cabeça. É aqui que a maioria das características do Parasaurolophus brilham, com a crista longa e o formato geral da cabeça. Tirando as garras, os dentes são a única característica do Deinonychus, sendo muito grandes e afiados. Gosto bastante desse equilíbrio de características, porque adoro cristas na maioria dos dinossauros. Como uma especulação rápida, acho que essa criatura se comporta mais como um Deinonychus, já que o brasão pode ser a comunicação ou algo assim durante a época de acasalamento e para melhor comunicação com outros Paradeinonychus. Mas isso tudo é apenas uma especulação. Um dia, um funcionário novato entrou no paddock onde as criaturas estavam. Ele foi lá para verificar a saúde das criaturas e ele acabou cometendo um erro. Ele se aproximou de onde os 3, entre aspas, filhotes estavam se alimentando de um cadáver de vaca. Como já foi citado anteriormente, os Paradeinonychus eram meio que dóceis, ficando agitados e agressivos apenas quando alguém chega perto do seu alimento. O recomendado nessa situação era que o funcionário novato saísse lentamente dali, sem movimentos bruscos. Porém, ele saiu correndo e gritando feito um louco. Então, os Paradeinonychus o atacaram e acabaram estraçalhando o novato. Pelas câmeras, um outro funcionário amigo do novato, vendo aquela horrível cena de seu amigo sendo devorado vivo, ele se encheu de ódio e jurou vingança contra aqueles Paradeinonychus. Alguns momentos depois, ele abriu e entrou dentro do paddock dos Paradeinonychus, mas ele não estava sozinho. Junto com ele estava o Dilophospinus, o primeiro híbrido que a InGen fez. O primeiro entre todos, que eles tiveram sucesso em controlar. O funcionário estava com um dispositivo capaz de controlar e dar ordens ao animal. Ele ordenou que o Dilophospinus atacasse os outros 3 Paradeinonychus, e uma luta sangrenta aconteceu, tendo um dos Paradeinonychus morrido com uma mordida fatal na garganta. Após isso, os outros 2 filhotes deram um grito de socorro para seus pais, que estavam dormindo, mas logo acordaram para verem o que estava acontecendo. Quando Stalker e Fêmea chegaram e viram um de seus filhotes mortos, eles se encheram de raiva e já não estavam mais agindo como antes. Enquanto Fêmea recuou um pouco para trás com 2 filhotes restantes, Stalker começou a encarar o Dilophospinus. Eles começaram a andar em círculos, se preparando para atacar. Mas quando ele ia resolver atacar o Dilophospinus, os militares chegaram, uma equipe organizada da InGen. A missão deles era capturar o Dilophospinus novamente e exterminar todos os Paradeinonychus e deixar apenas um vivo. E então, uma mini guerra começou ali dentro daquele paddock. De um lado, tinha o Dilophospinus e o Stalker lutando até a morte, enquanto do outro lado, os militares estavam exterminando Fêmea e seus 2 filhotes. No meio da luta, Stalker se distrai ouvindo o grito de sua família. E então, o Dilophospinus mordeu a cauda do Stalker, arrancando ela e deixando ele com um grande sangramento. Stalker deu uma investida no Dilophospinus, que acabou quebrando seu dispositivo de controle que tinha no corpo e atordoando o animal. Stalker foi correndo ver o que tinha acontecido com a sua família, e quando ele chegou, tudo que ele viu foi os seus 2 filhotes mortos e sua esposa sendo machucada pelos militares. Naquele momento, Stalker não era mais o mesmo. Ele foi consumido pelo ódio e acabou matando 2 dos militares e tendo assustado os outros com um grito tão alto que acabou assustando todos os militares que estavam ali ao redor.
fazendo eles recuarem junto com o Dilophosaurus Pinus e o funcionário que começou tudo isso. Algum tempo depois, o funcionário que começou toda essa confusão foi demitido e preso. O paddock dos Paradeinônicos ficou inacessível para qualquer pessoa. Stalker, no entanto, fez algo estranho para um dinossauro. Ele enterrou seus filhotes e passou a cuidar de sua parceira, que após todo esse caos, ficou tão fraca que não consegue mais andar e se levantar, apenas podendo se alimentar e beber água com muita dificuldade, precisando da ajuda de Stalker para sobreviver. Um mês depois disso tudo, Fêmea acabou não resistindo e morreu. Assim como fez com seus filhos, Stalker enterrou sua parceira. Depois disso, Stalker nunca mais foi o mesmo. Agora, ele fica todos os dias olhando para as câmeras e encarando seja lá quem for que estiver o vendo do outro lado. Depois de um tempo, ele passou a quebrar todas as câmeras, deixando apenas uma câmera, que ficava na entrada do paddock. Agora, Stalker passa o dia todo olhando para a câmera, parando apenas para se alimentar e dormir, estando na espreita, esperando algum funcionário da InGen entrar em seu paddock para que ele possa ter a sua sede de vingança. Alguns fatos curiosos sobre essa criatura. Sobre o preço do brinquedo do Paradeinonyx, este preço de números muitas vezes flutua. Pode começar entre 10 a 15 dólares e depois subir para 40 a 50 dólares. Não é a figura mais comum e pode ser encontrado no eBay. E é um pouco salgado o preço, pessoal. Esta figura foi inspirada por uma figura inédita do Ceratosaurus da mesma linha, exibindo marcas de corte semelhantes e uma cauda danificada. Ele tinha o mesmo design geral, mas foi descartado, e este brinquedo também foi mostrado no comercial que teve do Cause Effect. O brinquedo do Paradeinonyx tinha articulações nos braços, na cauda, nas pernas e na cabeça. Era um boneco relativamente pequeno, mas que eu gostaria muito de ter na minha coleção. E vocês? Vocês gostariam de ter um brinquedo dele? E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês perceberam, eu fiz algo diferente. Nos outros 3 estudos, eu só retratei as criaturas como se fossem monstros que só queriam matar e destruir e não queriam mais nada. Porque eu meio que não quis colocar o lado animal deles, porque mesmo eles sendo, entre aspas, monstros, eles são animais. Eles têm sentimentos, eles estão ali para fazer o que querem fazer. Eles querem crescer, eles querem comer, querem ter uma parceira, querem ter amigos, querem sobreviver. E a partir de agora, todos esses estudos que eu farei sobre o Cause Effect, eu irei usar esse tema agora. Tipo, beleza, eu também ainda continuei retratando eles como criaturas assustadoras, tanto que eles são. Porém, eu mostrarei um pouco mais o lado animal deles também. Porque pra mim isso fica até que mais legal, pra gente não só ver eles como monstros, pra gente entender eles também como eles se sentem. O próximo vídeo do canal será um aviso a respeito da decadência que esse canal está tendo. Então aguardem e teremos um vídeo. E no canal Império dos Monstros teremos um vídeo onde eu falarei sobre o Godzilla atual, no caso o Godzilla do Monsterverse. Então eu recomendo vocês irem lá dar uma olhada, beleza? Muito obrigado pela presença de todos, deixem um like se possível, compartilhe que é muito importante e por favor, se você faz parte das pessoas que não estão inscritas no canal, se inscreva por favor, ok? Então é isso, valeu, falou, fui, amo vocês, até o próximo estudo meus alunos, fui...